Segunda-feira, 18 de janeiro. Bom dia! Doses de esperança. Anvisa aprova o uso emergencial de 2 vacinas no Brasil. Estados se preparam para iniciar a aplicação nesta segunda-feira e mais. Condutor perde o controle da direção e invade sede da Polícia Militar Rodoviária na BR-354. Estudantes falam sobre o primeiro dia de provas do Enem 2020. Depois do exame, aglomeração nas ruas e bares. Galo consegue vitória em cima do Atlético Goianiense. E produtores rurais reclamam de falta de energia em comunidades. Prejuízos se acumulam. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A notícia mais esperada dos últimos meses. Ontem, 2 vacinas em pauta, a Coronavac e a de Oxford, receberam aval para serem utilizadas em modo emergencial no Programa de Vacinação Brasileiro contra a Covid-19. As vacinas serão usadas preferencialmente para uso em programas de saúde pública e inicialmente destinado para a imunização de pessoas de grupos de risco como indígenas, idosos e profissionais de saúde. Durante a reunião que durou mais de 5 horas, as vacinas foram recomendadas com ponderações pela gerência técnica da Anvisa. Depois, a diretora da Anvisa e relatora dos pedidos, Meriuze Souza Freitas, votou pela aprovação da AstraZeneca e com ressalvas da Coronavac. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos, o álcool gel, a higiene das mãos são luvas e o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá, a nossa vitória final. Enquanto isso, tudo mantido em uso e prática, sob as ações do Programa Nacional de Imunizações, já passível de ser ativado. Possam as vacinas Coronavac e Oxford, certamente em breve acrescida de outras, é aquilo que nós esperamos, buscamos, possam construir em nossa população vacinada a tão almejada imunidade. Com o aval do uso emergencial das vacinas, o Brasil já pode aplicar os imunizantes. A medida vale a partir do momento em que a decisão for publicada no Diário Oficial da União. O Butantan, responsável pela produção da Coronavac, já tem 10,8 milhões de doses disponíveis para aplicação, enquanto a Fiocruz aguarda a chegada do imunizante vindo da Índia. O início da imunização dependerá, porém, da organização da campanha e da logística de distribuição de doses. A expectativa do Ministério da Saúde é começar a vacinação nesta semana. Logo após a reunião da Anvisa, tivemos a primeira pessoa vacinada no Brasil. Trata-se de uma enfermeira que atua na linha de frente em um hospital de São Paulo. Mônica Calazans, de 54 anos, é enfermeira de uma UTI de um hospital de São Paulo. A dose imunizante foi dada após poucos minutos de aprovação pela Anvisa para uso da Coronavac em uso emergencial no Brasil. A enfermeira, que é viúva e mora com o filho Felipe, de 30 anos. Há 10 meses, na linha de frente, nem ela nem o filho se infectaram com a Covid-19. Mônica sentiu a Covid-19 chegar bem perto quando teve o irmão caçula, auxiliar de enfermagem de 44 anos, internado por 20 dias com a doença. Em maio, quando a pandemia atingia alguns de seus maiores picos, se inscreveu para vagas de contrato por tempo determinado e, dentre vários hospitais, escolheu trabalhar no Emílio Ribas, mesmo ciente de que a unidade estaria no epicentro do combate à pandemia. Imunizada, a enfermeira segue no trabalho para salvar vidas. E nesta segunda-feira, mais uma notícia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação contra a Covid-19 será iniciada a partir das 17 horas em todo o país. O anúncio foi feito após ele sofrer pressão dos governadores, que pediram para antecipar o início da aplicação das doses, inicialmente previsto para quarta. Minas Gerais vai receber inicialmente cerca de 561 mil doses.
Chegando aos estados, cabe aos governos estaduais coordenar a distribuição para os demais municípios. A vacinação deve começar pelas capitais e grandes cidades, com prioridade para profissionais de saúde, indígenas e idosos acima dos 75 anos, segundo o critério de cada estado e o Plano Nacional de Imunização. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, falou sobre a vacina e a chegada de seringas para a cidade. Domingo 17 de janeiro, hoje, graças a Deus, a Anvisa aprovou 2 vacinas, a Coronavac, produzida pelo Butantan, e a vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz. Com essa aprovação, nós estamos agora já preparados para receber as doses aqui em Patos, já organizamos tudo, vamos receber muito provavelmente pelo aeroporto, que já está preparado também, para iniciar a vacinação quanto antes. 40 mil seringas agulhadas já foram recebidas em Patos de Minas por meio do governo do estado, nós estamos em contato direto com a Secretaria de Saúde do estado, para garantir que Patos esteja fazendo essa imunização o quanto antes, começar isso o mais rápido possível. A partir de amanhã nós vamos divulgar, por meio dos canais oficiais da Prefeitura, o calendário da vacinação, a ordem de prioridade, enfim, o protocolo que nós vamos adotar aqui para a nossa cidade. Em breve, se Deus quiser, nós vamos poder voltar o mais próximo possível aí da normalidade. Por enquanto, tomem todos os cuidados, vamos ter cuidado consigo mesmo e com o próximo. O grupo, composto por profissionais de saúde, idosos acima de 75 anos e asilados, indígenas e povos ribeirinhos em Patos de Minas, é de 17 mil pessoas. Depois do intervalo, radares recolocados na Avenida JK funcionam em caráter educativo e acidente é registrado na BR-354. Parece que acidentes nas sedes das polícias têm até se tornado rotina aqui em Patos de Minas. Na madrugada deste domingo, um acidente de trânsito foi registrado na BR-354, nas instalações da Polícia Rodoviária de Carmo do Paranaíba. Segundo a PM, o acidente aconteceu por volta das 5h40. Um veículo Onix, que seguia no sentido Arapuá, Carmo do Paranaíba, atingiu um cone de sinalização da PMMG, rodou na pista e derrapou até atingir as instalações do 2º Grupamento de Polícia Rodoviária do Carmo do Paranaíba, localizado na rodovia BR-354, quilômetro 285. Com o choque, a mureta de sustentação da grade, o aparelho interfone, 2 portões e a cerca elétrica instalada sobre as grades e portões ficaram danificados. O condutor, de 20 anos de idade, relatou que teve a visão ofuscada por um farol que, segundo ele, ocasionou o acidente. Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica e recusou a realizar o teste de alcoolemia, alegando que havia feito consumo de vodka e sabia do resultado. Devido a isso, ele foi preso em flagrante delito por dirigir veículo sob influência de álcool. Ele assumiu o ressarcimento dos danos ao patrimônio público no local. A Prefeitura de Patos de Minas realiza o remanejo de equipamentos de radares de velocidade na cidade. Na Avenida JK, os aparelhos estão funcionando hoje de maneira educativa. A Avenida JK em Patos de Minas é uma das mais importantes do município. Além de ser porta de entrada para quem vem das BRs 354 e 365, ela também faz ligação a vários bairros da região leste e da Rua Major Gotti, principal via de Patos de Minas. Por ser parte da rodovia 146, a via era administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Em 2013, o DENIT já havia sinalizado que queria ceder os quase 5 quilômetros de rodovia para o município. Porém, a doação do trecho só aconteceu em 2019. Desde então, os radares da avenida que pertenciam ao DENIT foram retirados e o local ficou sem a fiscalização de trânsito. A Avenida JK em Patos de Minas é composta por 6 faixas. 2 estão na marginal para quem quer ter acesso a Patos de Minas. As outras 2 em outra marginal para quem está indo para outros bairros ou saindo da cidade. E essa na área central. Ao todo, desde que existe, vários acidentes já foram registrados por aqui. No dia 6 de dezembro de 2019, um violento acidente envolvendo motocicleta e uma caminhonete tirou a vida de um homem de 44 anos na Avenida JK em Patos de Minas.
A vítima chegou a ser socorrida, mas não conseguiu resistir à gravidade dos traumas. Em junho do ano passado, o condutor de uma motocicleta ficou gravemente ferido após perder o controle direcional do veículo. Testemunhas relatam que o motociclista de 21 anos, que seguia sentido ao bairro Ipanema, trafegava em alta velocidade. No dia 19 de maio, também no ano passado, um pedestre que tentava atravessar a pista morreu após ser atropelado por um motorista de 50 anos, que estava embriagado. Como agora a responsabilidade da instalação dos radares é da Prefeitura, a instalação dos equipamentos é feita de maneira mais rápida. A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, CETRAN, anunciou o início da operação de radares fixos para controle de velocidade na Avenida Juscelino Kubitschek. A medida visa aumentar a segurança e reduzir o número de acidentes. 6 pontos da principal via de chegada e de saída de Patos de Minas serão fiscalizados de forma definitiva a partir do dia 31 de janeiro, agora próximo. Portanto, os equipamentos estão funcionando apenas como uma forma educativa. Nós temos alguns equipamentos na Avenida Marabá, na Avenida Fátima Porto e agora na Avenida JK. E vão trabalhar de forma educativa até por 15 dias, né? E sendo que a partir do dia 31 de janeiro eles já começam a fiscalizar de forma efetiva mesmo, né? Essa campanha educativa ela será da seguinte forma: o usuário, né, o condutor, o veículo que passar por esses pontos acima da velocidade que é permitida lá, que é 60 km por hora, vai ser enviado para o endereço do veículo um documento, uma carta, né, avisando que a pessoa passou naquele local na velocidade X, né, e que considera-se advertido, né, pelaquela ação que ele fez. E já avisa também o dia, a partir de qual dia que vai ser iniciada a fiscalização propriamente dita. A instalação dos aparelhos gerou comentários pelos motoristas. Porque o pneu que está lá não viu nenhum acidente assim tão gravíssimo por causa desse radar. Eu acho que é necessidade. Com certeza, é a fábrica de muda. Eu acho que sim, porque às vezes tem gente muito acelerada. Principalmente na descida ali, ó. É muita gente acelerada, principalmente à noite. Radar lá, eu acho que é necessário, porque só eu moro lá no Planalto. Então só de eu saber que eles estão lá, eu já diminuo a velocidade. Eu penso que se eu diminuo, todo mundo diminui. Segurança. Eu acho que sim. Alguns radares, apesar de estarem instalados, não estavam em operação, até que alguns desses equipamentos fossem realocados. Nós tínhamos alguns equipamentos que estavam na Major Gotti, com o Olegar Maciel com a Getúlio Vargas, Avenida Brasil com a Dr. Marculino. Esses equipamentos foram desativados e transferidos para a Avenida JK, certo? Manteve o da Avenida Marabá, sentido bairro, e na Avenida Fátima Porto, sentido centro, eles continuam normais, né? Mas até então nenhum equipamento estava sendo fiscalizado. Nenhum novo radar até então deve ser instalado na cidade. O que vale a partir de agora é mais atenção no trânsito. A autuação, ela existe para aquela pessoa que não obedece às regras, né? Que a gente entende que todo motorista, ao adquirir sua habilitação, ele estudou e sabe que não pode fazer. Na sequência, estudantes falam sobre o primeiro dia de provas do Enem 2020 e depois do exame, aglomeração nas ruas e bares. E agora aqui no 30 Minutos a gente recebe a Nayara Santos da Mais Exames, que tem um recadinho especial. Bom dia, Nayara, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Hoje eu venho falar para você, né, paciente, nosso amigo lá da clínica, que essa semana nós estamos com valores especiais nas consultas médicas, ginecologista R$ 140 e a paciente ainda ganha prevenção, oftalmologista R$ 140 e temos o nosso check-up, né, que são mais de 15 exames de laboratório por R$ 100. Uma oportunidade de cuidar da saúde, né?
Com certeza, Nayara. Como que o pessoal pode fazer para agendar e procurar vocês? O agendamento pode ser feito via WhatsApp no 3814-1616 ou no 9862-1616. E amanhã nós temos a nossa terça da saúde, onde nós disponibilizamos 10 consultas gratuitas com o clínico geral aos nossos pacientes. Outra oportunidade. Outra oportunidade. Liga e garanta a sua vaga. Muito obrigada, Nayara. Por nada. Bom, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020 teve a primeira prova aplicada neste domingo e um número que chamou a atenção, a abstenção de 51,5%. Em Patos de Minas, mais de 4.000 estudantes se inscreveram para as provas. Era por volta das 15h40 quando os primeiros estudantes começaram a deixar o local de provas. O Matheus foi um dos primeiros a sair e disse que achou a prova fácil. Achei a prova até bem tranquila, assim, pelo que eu consegui fazer. No mais, tudo que eu tinha estudado estava lá. Mas a redação pegou a maioria de surpresa. O tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Os candidatos tiveram que fazer um texto dissertativo argumentativo, apresentando opiniões e organizando a defesa de um ponto de vista. O tema da redação que eu achei complicadinho de fazer. A redação eu achei assim, um tema bem complicado, porque eu não tinha muito conhecimento do tema. Eu tive bem uma dificuldade nela. Foi tranquilo, só não tive muitas opiniões sobre o assunto. Eu não sei se eu consegui... Eu acho que eu fugi do assunto, pra falar a verdade. Para alguns, a prova é utilizada como um teste, mas para os nossos entrevistados, a avaliação foi para valer. Ou uma vaga em uma universidade federal, ou uma bolsa de estudos em uma faculdade privada. Ver se eu ganho um desconto no ProUni, para a faculdade aqui. Eu já estou cursando medicina veterinária e eu vim aqui esse ano para ver se eu consigo uma nota boa para uma bolsa no ProUni. Federal. Em TI. No domingo que vem, os alunos voltam para a segunda etapa da prova. Se neste domingo foi dia de humanas, no próximo é dia de exatas. E no domingo que vem cá de novo. Domingo que vem eu tô de novo aqui para tentar, né? Pois é, e mais tarde, após o encerramento do primeiro dia de provas, estudantes se reuniram em frente a bares próximos à faculdade. Pelas imagens é possível ver a grande quantidade de pessoas e que as medidas de prevenção, tão faladas e já sabidas por todos, não foram respeitadas. Nós questionamos a Prefeitura de Patos de Minas se houve alguma fiscalização em relação a isso, mas até o fechamento dessa edição não recebemos nenhuma resposta. No próximo bloco, Galo consegue vitória em cima do Atlético Goianiense e produtores rurais reclamam de falta de energia em comunidades. Os prejuízos se acumulam. Uma noite de gala para o Galo. Assim foi o duelo deste domingo contra o Atlético Goianiense. Inspirado e voltando a apresentar o bom futebol, a equipe comandada por Jorge Sampaoli venceu o Dragão por 3-1. Contando com um golaço de Johan, que dominou a bola no peito e sem deixá-la cair no chão, o Atlético abriu o placar no Gigante da Pampulha aos 13 do primeiro tempo. Alonso, ainda na primeira etapa, ampliou. O terceiro veio aos 16 da segunda etapa, com Jair, que completou 70 jogos com a camisa preta e branca. Aos 33, sem marcação, Janderson descontou para os goianienses. O Galo sobrou em campo e venceu o Atlético com facilidade no Mineirão. No entanto, o comandante fez questão de exaltar a força do adversário e valorizar o 16º triunfo de seu time no campeonato. Um jogo importante que nos dá a possibilidade de ilusionarnos en el último tramo, sabendo que desde agora en adelante vienen jogos muy seguidos y con rivales directos. Entonces va a ser complicado, tan complicado como también ilusionante. Entonces tenemos que potenciar lo que o time hizo hoy y pensar que cada jogo será uma final. Passam-se os anos e os problemas recorrentes da falta de energia elétrica na zona rural de Patos de Minas permanecem. Produtores acumulam prejuízos e reclamações contra a CEMIG.
Há tempos, o início do período chuvoso na região leste de Patos de Minas, que abrange Major Porto, Pindaíbas, Areado e Bom Sucesso, é sinônimo de sistemáticas interrupções no sistema de energia elétrica. Mas o problema, em período chuvoso ou seco, se tornou constante e não tem tempo nem hora. Na última quarta-feira, Betânia foi surpreendida com mais uma interrupção no serviço. Tá horrível, e a gente paga o talão em dia, se você atrasar, sabe como que funciona, e eles não dão o serviço que a gente precisa. Na propriedade dela e também na de Vilman, a falta de energia chega a interromper até o fornecimento de água. Além de, é claro, a perda de eletrodomésticos, devido à oscilação de energia. Foi quarta-feira, por volta de quase 7 horas. Aí ela ficou dando pico de 5 minutos, mas a gente precisa de ligar uma bomba. Aí a gente precisa, aí a geladeira que queima, a minha já queimou de outras vezes. Aí a gente mesmo nem foi atrás, mesmo mandou arrumar. E eu tentei os papéis assim, da época que queimou e foi por causa disso. E agora, essa vez, eu pensei que ia queimar. E até desliguei. Ficou desligado um pouquinho, porque liga, desliga. A gente que está igual eu, que estou no segmento do leite, estou passando um trabalho sério. Eu fiquei dessa forma, ligava, esperava, desligava, desliguei tudo, o freezer, o tanque, fiquei só com a ordem ligada, não tocava. Fiquei o dia todo, por volta de 14 horas, deu uma melhoradazinha. Eu tirei o leite da tarde um pouco, soltei um pouco de vaca e deixei, e hoje agora eu estou lá com um problema. Estou indo aqui em Areado comprar remédio porque eu tinha o problema de mastite em 2 vacas. Então eu vou gastar, acredito que R$1.000 para curar essas 2 vacas, culpa de não ter tirado o leite delas. Porque, sobrecarrega, né, o teto da vaca e ela dá febre e acaba adoecendo. Sempre os principais afetados são os produtores de leite, que perdem 2 vezes, pelos prejuízos oriundos da perda do leite e do aumento dos custos de produção, em virtude da aquisição e manutenção de geradores de energia. Márcio chegou a fazer um alto investimento na propriedade para garantir que uma energia de qualidade chegasse ao local, mas de nada adiantou. Fizemos um investimento numa rede, porque a rede a qual a gente trabalhava não era suficiente para o investimento que ia ser feito. A gente tivemos de fazer um melhoramento de carga, teve que fazer um investimento para aumento de carga. E esse investimento foi feito e a energia que chega ainda, de certa forma, eu posso dizer que é insuficiente. Ela oscila muito, varia muito assim, nos equipamentos da pico de energia, queima bomba de tanque, bomba de ordenha, ventiladores, essas coisas, todas elas, essa questão dessa oscilação prejudica muito o andamento do investimento no dia a dia. Segundo o senhor Sebastião, o problema persiste há anos, desde meados de 1970. O sucateamento da malha da rede elétrica e a falta de investimentos estruturais são as principais causas de todos esses problemas. Para o produtor, faltam investimentos e pessoal para dar apoio aos produtores rurais. A CEMIG, uns anos atrás, era uma firma que nós tinha inveja de falar que ela era mineira, mas agora já está dando vergonha, viu? Porque tem hora que quando falta, chega a faltar mesmo, leva até dias para vir arrumar. E com um detalhe também, todo dia lá por volta das 7 horas da noite, 6h30, 7 até lá para as 8, 8h30, ela cai a energia, você precisa ver a posição que fica a luz, não sei se é porque o povo vai tomar banho, ver mais televisão aqui no meio rural, está caindo muito, a rede está muito fraca. E sem energia ainda vem a falta de segurança. Pois o medo de quem vive isolado é a ação de bandidos e a incapacidade dos moradores em se defender. O que é mais triste é isso, né? Igual esse dia mesmo, ontem um caboclo me ligando aqui, nós conversando, que eles roubaram 2 vacas dele ali nos firmes, né? Você ficou sabendo, senhor? Quer dizer, isso tudo vai facilitando, né? Para os que não tem nada a fazer, que gostam do alheio, né? Tem isso. A arma nossa é Deus, a minha é Deus, que Deus que me protege, porque não é fácil não, é muito perigoso aqui na roça. Para os produtores, a qualidade da energia que recebem, quando recebem, é inadmissível. A energia é insumo básico para a produção agropecuária. O reforço na linha da fiação não fez nada, é a mesma de 1960 quase, quando foi feito isso aqui, ó.
Então, a defasagem vai tendo, né? Isso é igual a gente. Se não for dando um check-up de volta e meia, brincar, o corona pega, né? Segundo a CEMIG, a intermitência no fornecimento de energia para parte dos clientes rurais de Patos de Minas foi causada por um raio que rompeu cabos de rede média de tensão na cidade do povoado de Ponto Chique. O acidente afetou ainda o fornecimento de energia para as comunidades de Major Porto e de Pindaíbas. Ainda segundo o comunicado, equipes da CEMIG atuaram desde a madrugada do dia 14 para transferir o atendimento para outras fontes, tentando resolver o problema. Bom, o 30 Minutos de hoje fica por aqui. Eu deixo vocês agora com o programa Gui Boaventura e o Gui já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Jéssica? Prazer falar com você aqui. Estava com saudade de mim aconteceu? 30 minutos? Apareceu a Margarida, né? Apareceu a Margarida, do nada, bem, ainda de amarelo. Bem. Tudo bem com você, não? Tudo bem, sim. Como tem passado? Bem, trabalhando muito aqui, agarrado sempre. Pois é, e hoje, Gui, a gente amanheceu com boas notícias em relação à vacina, né? A gente comentou aqui no NTV News doses de esperança que estavam chegando e tudo mais, e não era anunciado, e dava aquela sensação de agonia. Quando é que a gente vai ter essas vacinas, já que os outros países já estavam aplicando as doses, né? Então, finalmente. E agora, quais serão os problemas? Porque imagino que terão de logística e tudo mais, né? O problema é o seguinte, que logo ainda essa semana você ainda vai ver aquele tipo... aquele ulular de um estádio de futebol. Você não está acostumada com isso, mas tem aquele quando a pessoa vai, finta todo mundo, o jogador vai, finta todo mundo, passa, sai na cara do gol e chuta para fora. O que a torcida fala? A torcida murcha, né? Vai ser isso que vai acontecer, porque está aprovada a vacina, está aprovado... Ninguém pensou que tem que produzir, né? Vai acabar, essa primeira dose aí vai acabar. São 6 milhões de doses de vacina? Isso. Então são 3 milhões de pessoas apenas. Que 8 ao todo, rapaz? Não me atrapalha não. Pera aí. A vacina do Butantan tem que ser aplicada 6 milhões de pessoas. Então são 3 milhões apenas atingidos por essa vacina. Né? Essa da AstraZeneca, o Matheus está somando ali, mas eu não sei se ela tem que aplicar 2 vezes. A da Butantan vai ter. E aí é o seguinte, 3 milhões de pessoas, aplica e daí? Será que nesse ínterim, será que nesse meio prazo vai fabricar vacina? O que se espera, o que a população espera? Pois é, a gente tem uma população muito grande no país, né? E para a gente conseguir fazer tudo isso sem dar pausas, isso é uma grande dificuldade, né? Nós precisamos, Jéssica, de 150 milhões de vacinados. Para conter o vírus, para interromper essa contaminação, né? Essa disseminação do vírus, nós temos que ter 150 milhões de pessoas. De qualquer forma, por ter pego a doença, por ter passado pelo vírus, ou por ter se vacinado. Né? Então, essa é a condição. Será que vamos ter condição de vacinar todo mundo? Pois é, a gente aguarda isso, né? Gui, eu te deixo aqui nessa segunda-feira. Amanhã eu volto aqui com mais informações em 30 minutos. Vem aí pra gente sempre bater papo aqui. Aí a gente analisa como foi esse primeiro dia, se as doses já estão sendo então recebidas nos municípios e tudo mais. E o que Patos de Minas tem feito, né? E a previsão é o seguinte, é que a vacina hoje, foi definido hoje pela manhã, pelo Pazuello, assim, né? Sim. Era para ser amanhã, né? Então, vocês estão pedindo mesmo, então eu vou conceder, vou fazer a concessão da gente começar a vacinar hoje às 17 horas. Sim. Tomara. Ela acaba até amanhã de tarde. Tomara que acabe mesmo, né? Então até mais, Gui. Amanhã eu volto. Um abraço para você. Até mais. Abraço.